Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a configurar uma rede envolvendo mais de um roteador. Se a gente observar essa rede, vocês podem verificar que ela tem aí 3 roteadores para fazer essa interconexão. Mas o ponto principal para começarmos essa atividade é observar quantas LANs nós temos aí olhando para esse cenário de rede. Se a gente observar, nós teremos uma LAN, 2, 3, 4, 5, 6 redes LANs, né? Então nós vamos precisar para essa atividade, vou colocar aqui a informação em cima, redes LANs, nós vamos precisar de 6. Mais uma vez, quem não conseguiu identificar, uma LAN, 2, 3, 4, 5 e 6. Então nós vamos, para essa atividade, precisar de 6 redes, né? E aí eu vou informar essas redes para vocês, tá? Para as LANs nós vamos usar 192.168.1.0/24, é uma rede, certo? Que nós vamos utilizar. Eu vou colocar a identificação aqui, que ela vai ser referente à LAN 01. 192.168.2.0, essa daqui vai ser a minha LAN número 2. 192.168.3.0, essa vai ser a minha LAN número 3. 192.168.4.0/24, vai ser a minha LAN número 4. 192.168.5.0/24, isso aqui vai ser, vai ser a minha LAN número 5 e a última 192.168.6.0/24. Isso daqui vai ser minha LAN número 6. Então, observem que eu passo a ter agora 6 endereços, né, 6 faixas de endereço de rede para mim trabalhar as minhas LANs, ok? Então, identificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 LANs. Então, aqui estão os endereços que eu vou configurar essa LAN. Para todas essas LANs, nós vamos adotar por padrão a seguinte configuração, tá? Todo o IP de cada uma delas terminado com 1 vai ser para o servidor e com 254 vai ser para o nosso gateway. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, na primeira rede, 192.168.1.0/24, nós vamos ter como endereço do servidor o IP 192.168.1.1 e como gateway dessa rede, tá? Nós vamos ter o IP 192.168.1.254. Então, observe que eu tenho nessa rede 1, né? Eu tenho uma faixa que vai variar de 1 até 254, porque eu não posso usar o IP de rede, né? Ou seja, o IP dessa rede aí, ele é 192.168.1.0, eu não posso usar. Vou colocar aqui a informação, não posso utilizar esse endereço e também não posso usar o endereço de broadcast para essa rede, que é 192.168.1.255, certo? Então, eu não posso utilizar também esse endereço aí. Então, se vocês observarem, eu não posso utilizar esses dois endereços IPs aqui. Tanto o de rede quanto o de broadcast, eu não posso estar, desculpa, passando por cima, eu não posso usar o de rede, não posso usar o de broadcast, mas eu vou utilizar esses endereços IPs aqui para estar fazendo a configuração da minha rede. Eu vou utilizar esse mesmo processo para todas as LANs. Tá? Todo IP que terminar em 1 vai ser para o servidor. Se a rede tiver servidor, obviamente, servidor DHCP. E, acredito aqui que aqui tem um errinho, deixa eu corrigir isso aqui logo. Aqui, broadcast, não posso utilizar.
Ok? Aqui é o servidor e aqui é o IP de gateway. Só para deixar especificado para todos nós aqui, a gente não se perder. Então, veja, nessa rede 192.168.1/0, essa rede aqui, ela é uma rede classe C. A máscara dela é 255.255.255.0, é a máscara padrão para essa rede, certo? E nós vamos utilizar o IP.1 no final para o servidor e para o gateway, tá? O IP 192.168.1.254. Então, esse padrão nós vamos adotar para todas as nossas redes LANs, certo? Não posso utilizar o 0, não posso usar o 255. Ou seja, o primeiro e o último da rede eu não posso utilizar. Então, é isso aqui que eu vou utilizar para configurar as minhas LANs. Então, eu vou primeiro fazer as configurações de LAN, depois a gente vai configurar as ligações entre os roteadores. Então, no servidor, como eu tenho aqui um servidor de DHCP, tá? Para cada uma dessas redes, para poder fornecer o IP automaticamente para essas máquinas, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui no servidor dessa primeira rede, tá, gente? Ó, essa é a nossa primeira LAN. Eu vou fazer uma sequência. Eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, para a gente não se perder. Então, esse servidor aqui, ele vai ter um IP fixo. Então, eu venho aqui em config, na interface dele, fecha Ethernet. O IP tem que ser estático, porque o servidor ele recebe IP fixo, e nessa rede ele é 192.168.1.1. Vou colocar a máscara, clicando aqui, opa, coloquei a máscara, e agora eu tenho que vir aqui em Settings, para quê? Para informar o meu gateway, tá? Então, qual é o meu gateway dessa rede? O gateway padrão 254. Nós acertamos isso aqui, tá? Então, ok. Depois de informar o endereço IP dele, no Settings, eu informar o gateway, eu venho em Serviços, DHCP, que é o DHCP para o IPv4, eu clico nele. Não esqueçam de marcar o serviço, senão ele não vai distribuir o IP. Vou clicar em ON. E aqui eu tenho que informar o Default Gateway. Qual é o Default Gateway? 192.168.1.254. É o Default Gateway dessa rede, tá? E aqui a única alteração que eu faço é no número de usuários aqui, que vai ser 252. Aí vocês devem estar se perguntando, por que 252? Ora, se eu tenho a minha rede com 256 IPs, né? Porque uma rede classe C, o total dela são 256 endereços IPs, tá? Só que eu não posso usar o 0 e o 255, então já são menos 2, ok? E eu não posso usar o do servidor e o do gateway, que já foi informado. Então agora o que é que eu tenho que configurar? Eu tenho que informar que o meu servidor ele vai ter apenas 252 endereços IPs para distribuir. E em seguida eu vou salvar. Pronto. Habilitei o serviço, informei o gateway, informei 252, o número máximo de usuários que esse servidor vai distribuir por padrão, né? E aí eu salvo. Feito isso, eu posso fechar, venho aqui, ó, na máquina, clico em config e peço a ela para pegar o DHCP. De onde? Do servidor. Quando eu clicar aqui, observe que vai demorar um pouco e já aparece o endereço aqui configurado automaticamente. Repito esse processo, config DHCP para a segunda máquina, posso fechar, para a terceira máquina config DHCP, terceira máquina. Então observe que as três pegaram. Então aqui é a minha rede, a primeira LAN que eu configurei. Para a segunda LAN, vou fazer utilizar o mesmo princípio. Venho no servidor, config, a interface dele fecha a Ethernet, vou configurar o IP dele, 192.168.2.1, porque agora eu já estou na rede 2, né? Ok, 2.1. Seguindo a mesma lógica, venho em Settings, aqui no Gateway, né? Eu venho e informo o Gateway dessa rede é 254, adotamos por padrão isso, né? O IP1 para servidor e o 254 para o Gateway. Agora eu venho em Serviços, DHCP, habilito esse serviço, informo aqui o Gateway, 192.168.2.254, para que ele possa distribuir para as máquinas, e no número de usuários, mesmo padrão, 252. Em seguida, é só salvar. Feito isso, eu posso fechar, venho nas estações, clico nela, config, peço para pegar o DHCP
e aguarda até o IP aparecer. Na próxima máquina, mesmo processo, config DHCP, observe que ele vai distribuir o IP, distribuiu. Terceira máquina, config DHCP, ó, pegou o IP. Perfeito. Então, nossa primeira rede está configurada, nossa segunda rede está configurada, vamos para a terceira rede lá. Clico no servidor, mesmo processo, config, a interface fecha Ethernet, 192.168.3.1, agora a rede é a 3, né? Clico na máscara, venho em Settings, informo agora o meu Default Gateway 254, para essa rede aqui, né? É o final 254. Venho em Settings, DHCP, marco o serviço, habilito, venho no Gateway, informo o Gateway para a rede, para ele distribuir, em seguida altero o número de usuários que vão ser distribuídos DHCP, o máximo, né? Em seguida eu salvo e pronto, fechei. Venho na máquina, config DHCP e ela vai pegar o IP do servidor. Mesma coisa eu vou fazer, config para a próxima máquina, pegou, ok, para a terceira, config DHCP, pegou. Se não pegar, pessoal, é porque algum erro tem aqui no meu servidor. Vamos agora para a nossa quarta LAN, na sequência, 1, 2, 3, a quarta. Então, na quarta eu clico no servidor, config, fecha Ethernet, vou configurar o IP dele, o 92.168.4.1, IP fixo para o servidor. Clico na máscara, venho em Settings, novamente vou colocar o Gateway de forma estática, 4254, esse é o Gateway para essa rede. Em serviços eu clico, depois DHCP, habilito com ON, informo o Gateway, 4254, altero o número de usuários para 252, salvo, feito isso, terminei. Agora eu tenho que vir na máquina, né? Tenho que vir na máquina, config e peço para pegar o DHCP. Já pegou. Próxima máquina, config DHCP, já pegou. E a outra, config DHCP. Pronto. Está configurada a quarta rede. Seguindo a ordem do nosso ciclo, 1, 2, 3, 4, aqui vai ser a quinta. Então está aqui a LAN, né? Então eu venho no servidor, config, vou colocar o IP na interface dele, fecha Ethernet, 192.168.5.1. Informei o IP do servidor, venho em Settings, informo o Gateway da minha rede, que será com o final 5254. Agora eu venho em Serviços, DHCP, habilito o serviço, venho no Gateway, informo o Gateway 254, altero a quantidade de usuários para 252 e salvo. Pronto. Agora vem na máquina e pede para ela buscar o servidor. Pegou o IP, na segunda máquina, config DHCP, pegou o IP, config DHCP, pegou o IP. Pronto, quinta rede configurada. Vamos para a sexta e última LAN. A rede agora é a 6, venho para o servidor, config, fecha Ethernet, vou dar o IP do servidor, 192.168.6.1, configurado, venho para o Default Gateway dele, da rede vai ser 254, o final, 6254, venho em Serviços, DHCP, habilito, informo o Gateway daquela rede, 6254, altero o número de usuários e salvo. Fecho, agora venho em cada estação, config, peço para pegar do servidor o IP, pegou, vou para a próxima, config, DHCP, pegou, por fim, a última máquina, DHCP, pegou. Pronto. Com isso, eu acabei de fazer a configuração das minhas LANs, né? Observe que eu ainda não informei as ligações aqui entre o switch e o roteador para cada LAN. Vamos fazer isso agora. Então, lembrando que a configuração, né, a ligação switch e roteador, eu venho no cabo direto, utilizo as portas de alta velocidade. Nesse caso, eu vou utilizar a Giga Ethernet 01 aqui
e no meu roteador eu vou usar a giga 00. Não pode esquecer, pessoal, dessa interface, tá? Eu vou marcar aqui 0/0 para a gente não se perder na hora de configurar as interfaces do roteador. Então, observando, eu liguei essa rede aqui na interface do roteador 0/0. Vou fazer a ligação do switch, novamente, porta giga, e a porta que me sobrou foi a 01. Então, desse outro lado, a minha ligação vai ser na 0/1. É importante anotar para a gente não se perder durante o processo de configuração, porque senão a rede não vai funcionar corretamente. Vou aplicar esse mesmo processo de ligação para os outros. Então eu venho aqui no switch da outra rede e ligo na 00. Vou colocar a informação. Procurem fazer tudo anotado para que você não se perca durante o momento de configuração. Agora eu vou para o outro switch, giga, e sobrou a giga 01. 0/1. Pronto, acabei de configurar. Configurar não, desculpa. Ligar fisicamente, nós ainda não configuramos. Vamos utilizar aqui, ó, cuidado, aqui não pode se perder, SA5 e SA6. Então, eu venho e ligo giga, e aqui eu ligo na 00. Anoto, para que eu não possa esquecer dessa ligação. Pronto, aqui eu liguei na 00. Vou fazer esse processo aqui, giga na 01, que foi a porta que me sobrou, tá? 0/1. Se tivesse um roteador com mais interfaces para fazer a conexão com as LANs, é o mesmo processo, é só você ir anotando, tá? Então, como esse roteador nosso, observe, ao encostar nele, ele só tem 2 GB, duas portas giga, a 00 e a 01. Essas portas gigas são para ligação com a minha rede, tá? Com a minha rede local, ou seja, eu vou usar essas portas gigas para configuração com o switch, tá? Então, a mesma coisa, esse outro roteador também possui 2 GB, 00 e 01, e o outro roteador. Para facilitar o entendimento da minha rede, eu vou nomear esses roteadores. Eu vou chamar esse roteador aqui de roteador 01. Coloquei o nome dele aqui, ó, 01. Vou chamar esse aqui de roteador 02 e vou chamar esse de roteador 03. Isso aqui é para facilitar durante o processo de configuração. Roteador 01, 02 e 03. Agora, falta eu fazer essa configuração, mas eu só vou fazer nesse momento que eu precisar fazer a utilização dos roteadores. Observe, para que eu possa ligar um roteador ou um outro roteador, eu não posso usar o cabo normal direto. Eu tenho que usar um cabo próprio, que é esse aqui, que tem um raio com esse relógio. Esse cabo, observe que o nome dele é Serial DCE. Tá? É um cabo que possui um sincronismo, então para que eu possa ligar as interfaces dos roteadores entre si, para eles falarem, eu preciso desse cabo chamado de cabo serial com sincronismo, né? Que é o Serial DCE. Então, observando aqui, a gente perceber, para a gente fazer uma rede do tipo full mesh, uma rede onde tudo está conectado, né? Ou seja, uma topologia de rede full mesh, tá? Eu vou precisar fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que ter ligação do roteador 1 para o roteador 2, eu vou ter que ter ligação do roteador 1 para o roteador 03 e vou ter que ter ligação do roteador 02 para o roteador 03. Eu não sei se vocês conseguiram enxergar essa minha topologia mesh, mas eu vou ter essa ligação do 1 para o 2, eu vou ter ligação do 1 para o 3 e, obviamente, do 2 para o 3. E aí a minha rede fica toda conectada. Ou seja, se cair um link, né, ou seja, se um link ficar down, cair, a rede vai funcionar porque tem outras saídas. Tá? Esse processo serve para qualquer tipo de topologia que envolve mais de um roteador. Bom, agora eu sei que eu vou fazer a ligação do 1 com 2, do 1 com 3 e do 2 com 2. Só que para isso, como eu falei para vocês, eu preciso da porta serial. E esses roteadores não têm. Né? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que adicionar essa interface. Então, eu clico no roteador,
Observe que ele mostra que esse roteador é um roteador que possui 4 né, interfaces, slots, né, para que eu possa colocar as minhas placas aqui, certo? Todas as portas estão vazias, ou seja, essas interfaces estão vazias, e eu vou fazer a adição. Mas antes de fazer a adição, observe que do lado da esquerda eu tenho vários módulos que eu posso inserir. O módulo que nós vamos usar aqui é o HWIC2T, ou seja, com 2 transmissões, com 2 portas seriais. Se eu pegar essa placa, clicar nela e tentar jogar aqui na interface do meu roteador, observe, ele dá uma mensagem de erro. Por quê? Porque o equipamento está ligado, eu não posso fazer essa inserção com o equipamento ligado. Então o que é que eu tenho que fazer? Vou dar um zoom in, e tenho que procurar o botão de liga e desliga. Observe, liga e desliga. Então eu tenho que desligar o botão, vou clicar, desliguei. Agora eu venho na plaquinha, coloco, observe que já ficou, e eu faço a ligação. Pessoal, como eu vou utilizar só 2 interfaces, eu só usei uma placa. Mas se você tiver mais ligações para serem feitas, ou seja, mais conexões com outros roteadores, que com só 2 portas não resolva, é só você colocar mais placas. Tá? E o processo é o mesmo. Quando você desligou uma vez, você pode inserir a quantidade de placas que você quiser e pronto. Tá? Agora, vamos para o roteador 2. Eu vou clicar nele, vou fazer o mesmo procedimento. Vou dar o zoom. Vou desligar o roteador, observe, e vou colocar a minha placa na primeira porta. Pronto. E vou ligar o roteador. Professor, pode ser em qualquer porta dessa que está vazia? Claro, pode ser em qualquer um. Tá? Eu coloquei aqui para facilitar, da esquerda para a direita. O último roteador, eu clico nele, mesmo processo, dou um zoom, desligo o equipamento, insiro a placa e ligo o equipamento novamente. Pronto. Agora observe, se eu encostar o mouse no roteador 1, ele já vai me dizer, além das 2 gigabits que apareceram nesse quadro aí agora, um pouco abaixo do lado esquerdo, vocês vão ver as 2 GB, que são as interfaces com suítes, e as 2 seriais, que vão me permitir as ligações com os roteadores. Se eu for para o roteador 2, eu tenho que ter o mesmo cenário, 2 GB e 2 seriais, e o roteador 3, 2 GB e 2 seriais. Então está tudo padronizado. Né? Essa ligação aqui, entre os roteadores, nós vamos precisar de redes também para fazer essa configuração. Né? Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma configuraçãozinha de WAN, como se aqui tivesse em uma cidade, aqui tivesse em uma outra cidade, aqui tivesse em uma outra cidade. Certo? Então, eu estou colocando esses equipamentos para falar. Vou colocar aqui um nome. Então, vamos supor que aqui nós estivéssemos em Itabaiana, em Sergipe, né? Aqui nosso roteador está em Itabaiana. Esse outro roteador aqui, vamos dizer que ele vai estar em Aracaju, Sergipe. Tudo bem? Então aqui uma cidade, aqui outra cidade. E aqui, vamos dizer que ele vai estar aqui em Lagarto, também em Sergipe. Então são 3 localidades. Então essa ligação aqui a gente vai fazer com links de WAN. Tá? Então, como eu falei para vocês, eu vou ter 3 ligações aqui entre eles. Então eu preciso de 3 redes diferentes dessas que eu estou utilizando. Então eu vou colocar aqui essas redes diferentes. Então nesse caso eu preciso de redes WANs de longa distância. Quantas eu vou precisar? 3. Como foi que eu cheguei nesse número de 3? Simples. É só as minhas ligações aqui. 1 ligação, 2, 3 ligações. Então eu vou precisar de 3 redes. Para ligar os roteadores, gente, eu só preciso de 2 IPs. Um numa ponta e o outro na outra. Para essa atividade agora, nós vamos estar desperdiçando endereço IP. Nós vamos usar um /24, que é a faixa de endereço aí que a gente está usando no momento, porque a gente ainda não viu a quebra de endereçamentos, né? Ou seja, a quebra em subredes. Então, como a gente não viu isso, nós vamos trabalhar com uma faixa completa. Mas lembrando que a gente aqui está desperdiçando endereço IP e nós não podemos fazer isso. Tá? O correto para fazer a ligação entre roteadores é a gente utilizar um /30,
ou seja, uma rede barra 30, onde eu vou ter apenas 2 endereços IPs para estar utilizando, ok? Mas, como eu falei para vocês, aqui nós estamos num cenário onde eu estou gastando um pouquinho de endereço IP. Por quê? Porque não vimos ainda quebra de subredes. Então vamos usar para essa atividade, nós usamos ali a 7, vamos usar 10.0/24, ok? E nós vamos usar a 192.1, deixa eu ver aqui, 192.168.20.0/24 e para a terceira rede 192.168.30.0/24, tá? Então aqui eu tenho as minhas 3 links, os meus 3 links de longa distância, os 3 WANs que eu vou precisar configurar. Como eu vou precisar apenas, né, de 2 IPs em cada uma, para essa primeira rede, vamos aqui a fazer as anotações. Então, para essa rede 192.168.10.0/24, nós vamos usar o IP 192.168.10.1 e o IP 192.168.10.2. Vou utilizar esse mesmo processo para os demais, tá? Vou utilizar o IP 192.168.20.1, 192.168.20.2. E para a última rede, eu vou usar 192.168.30.1 e 192.168.30.2. Esses endereços aqui, pessoal, entendam, são os endereços que eu vou colocar nos meus roteadores, tá? Eu falei para vocês que quando eu tenho uma WAN ligando um roteador a outro, eu só preciso de 2 endereços IPs. Um em uma porta, o outro na outra porta. Então, como eu tenho 3 redes aqui, eu já separei aqui os IPs que a gente vai estar utilizando, tá certo? Só para a gente não se perder. 192.168.20.0 20.0/24 e aqui 192.168.30.0/24. Então, observem aqui que está tudo especificado aqui. Na minha primeira rede, que eu chamei de, vou chamar aqui na realidade, de W1 01, a outra W1 02 e a última W, né, 03. Então eu tenho 3 redes WANs, aqui estão elas, e aqui os IPs que eu vou estar utilizando. Lembrando mais uma vez, isso aqui não é o correto é utilizar 1/30 e não 1/24 para evitar o desperdício de IP. Mas, como nesse caso nós estamos ainda sem ver a questão de como quebrar uma rede, nós vamos usar esse endereço IP. Posteriormente, nós vamos usar o correto, que é 1/30. Bom, agora eu vou fazer as ligações. Nesse momento, é muito importante anotar toda essa parte de configuração. Então, eu tenho que anotar de onde para onde eu vou fazer as ligações em cada porta. Então, nós vamos começar pelo roteador 1. Vamos ligar o roteador 1 ao roteador 2. Então, eu venho aqui e vou anotar aqui, vou deixar aqui anotado, vou ligar roteador 1 até o meu roteador 2. O importante aqui é a gente saber onde é que esses caras vão estar, tá? Como é que eu vou fazer essa ligação? Então eu venho aqui, ó, no cabo serial, cliquei, serial DCE, clico no meu roteador e vou usar, ó, 030. E vou ligar aqui no 2, ó, na 030. Ou seja, usei a ligação para os dois praticamente na mesma porta. Então eu anoto 030 e usei aqui também na 030. Por favor, peguem um papel, anotem quando vocês estiverem fazendo essa configuração para não se perder. Por quê? Porque depois a gente vai colocar os endereços em cada uma dessas interfaces e a gente precisa dessas informações corretas. Então, para essa ligação R1 com R2, ó, R1 com R2, eu usei a porta 030 no 1 e a 030 no 2.
Vou fazer o mesmo processo agora do 1 para o 3. Ó. Vou ligar o 1 para o 3. Então eu venho aqui na porta serial, clico, vou usar a serial 031 e vou usar aqui ó, a 031 também, para facilitar. Pronto. Então, eu liguei o roteador 1 com o roteador 3, tá? Aí usei 031 e também utilizei do outro lado a 031. Se você tiver alguma dúvida, não tem problema, é só encostar o mouse na interface que ele vai dizer ó, 031, 031, tá? Bom, agora falta outra ligação, qual? Do 2 com 3, está aqui, ó. Então, do 2 com 3, eu venho no cabo serial, clico no 2, ó, 031 no 2, e aqui a 030. 031 no 2, 030. Então, vou colocar aqui, anotar para vocês. Então, do 2 para o roteador 3, usei qual foi? 031 para a 030. Novamente, se tiverem dúvidas, voltem, encosta o mouse e ele vai dizer ó, 031 com a 030. Pronto. Aqui eu fiz a minha ligação física, sei quais são as interfaces que eu vou utilizar. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que vir em cada interface dessa e colocar um endereço IP. Veja que a gente já separou aqui. Então, essa aqui vai ser a minha primeira WAN. Vou colocar aqui, só para a gente entender nosso cenário. Então, aqui é a minha primeira WAN. Então, eu venho e coloco o endereço IP. Qual é o endereço IP da interface 030? 192.168.10.1. Tá? Eu vou separar aqui para a gente poder dar o espaço para colocar o endereço IP. Veja, por que eu coloquei 10.1? Porque a minha primeira, 10.1. E a outra interface, a que vai fazer par com ela, é 192.168.10.2. Ok? Então tá aqui. Aqui está a minha ligação, minha primeira ligação. Aqui. Tudo bem? Bom, essa é a minha WAN 1. Agora eu vou para a WAN 2. Então eu venho no roteador. Vou colocar aqui a informação para vocês. Só para deixar bonitinho aqui. 02, para facilitar o entendimento de vocês quando estiverem fazendo. Então, novamente, qual é o IP da segunda? 192.168.20.1. Tá? E a outra interface, 192.168.20.2. Eu ainda não configurei, eu estou só anotando aqui, certo? Para que a gente possa fazer essa configuração posteriormente. Acho que eu afastei demais aqui. Mais um. Pronto. Ok. Tá aqui. Acho que dá para entender bem essa explicação. Então, a WAN 1, a WAN 2, e agora eu vou para a minha WAN 3. A WAN 03 vão ter os seguintes endereços IPs. Só você observar qual é o IP daquela WAN. Como é o 30, 192.168.30.1 e o próximo 192.168.30.2. Aqui, nesse momento, eu apenas informei, né? Informei os IPs que vão ficar em cada interface. Agora eu vou ter que entrar em cada equipamento desse e fazer a configuração da interface correspondente. Então vamos observar aqui. Vou clicar no roteador 1, config, e aí eu venho. O que é que eu preciso configurar aqui? Como eu não configurei as interfaces aqui do switch com ele, que são as gigas, eu vou ter que informar a LAN, aqui ó, LAN 1 e LAN 2. E eu coloco o gateway. Quem é a LAN 1? Aqui na giga, eu habilito a porta aqui em cima.
e vou informar o IP 192.168.1.254. Aqui é o gateway. Ó. Por que é o gateway? Porque eu estou usando a giga ainda. Tá? Coloco a máscara. Venho na giga 01. A giga 01 é referente a essa segunda aqui. Qual é o gateway dela? Habilito a porta e o gateway dela é o 254. Lembrando que sempre nas gigas a informação que tem é o gateway daquela rede. Então o que foi que eu fiz aqui? Coloquei o gateway da primeira, coloquei o gateway da segunda. Opa, agora eu venho para a configuração da interface do roteador. Então veja, eu vou ter duas configurações. Eu usei a 030 do roteador 1, está aqui, ó. Então eu venho aqui na 030, habilito a porta, não esqueça. Que IP eu coloco nela? 192.168.10.1. Clico na máscara. Eu acabei de configurar essa interface aqui. Esse roteador 1 também tem outra interface. Qual é? A 031. Está aqui, ó. Roteador 1, 031. Qual é o IP que eu tenho que colocar nela? O 20.1. Então eu venho nessa interface, clico, habilito 192.168.20.1. Está aqui. Clico na máscara. Pronto. Fiz a configuração das interfaces, ok? Perfeito. Vou fechar. Pronto. Agora, vamos para o segundo roteador. Cliquei no segundo roteador, config. Vou fazer o mesmo procedimento. No segundo roteador, observe que ele tem a parte da LAN, que precisa ser configurada, das duas LANs. Aqui é a 3 e aqui é a 4. Então eu venho na 0, como eu especifiquei aqui, ó. Na 0, eu habilito a porta e coloco o gateway 192.168.3.254, é o IP do gateway dessa rede aqui. Venho na 01, que é referente a essa segunda rede, LAN, informa o gateway 192.168.4.254. Clico aqui, embaixo aparece a máscara, ok. Bom, agora vamos para as interfaces. Quais são as ligações? O roteador 2, ele tem a 03 e a 01. Se eu observar aqui, ó, a 030, eu clico nela, habilito a porta. Qual é o IP da 030? Esse IP aqui. 192.168.10.2, que é o endereço da minha primeira WAN. Tá? Aqui, configurei. O roteador 2 também tem a interface 031. E onde é que ela está aqui? Ó? Aqui embaixo. Roteador 2, 031. Vai ser o 31. Então eu venho, clico na interface, habilito a porta e coloco o IP na interface, 192.168.30.1. Clico na máscara, configurado. Aqui eu posso fechar. Ok. Eu configurei a interface do 2. Está faltando a configuração da interface do roteador 3. Clico no roteador 3, vou em config, observe. Ele tem novamente aqui a LAN 5 e a LAN 6. Então eu tenho que vir aqui, ó. Desculpa. Eu tenho que vir aqui, ó. E na giga 0, habilito a porta, coloco o IP do gateway da LAN 5, que é o 92.168.5.254. Clico na máscara. Venho na 01, que foi a interface que eu usei para 6, ó, tá aqui 01. Habilito a porta e coloco o IP do gateway dela, é o 6. Clico na máscara, configurei as minhas ligações de LAN. Agora, eu venho para o WAN. No roteador 3, quem é a 030? Eu olho aqui no meu mapeamento, ó, roteador 3 está aqui, ó, 030. Está aqui, 192.168.32. Então eu clico na 030, habilito a porta e eu vou lá, 192.168.30.2. Aqui, esse aqui. E clico na máscara. Ele tem também a 1, clico na 1, habilito a porta. Cadê a 1 do roteador 3? Está aqui, ó, 031. Qual é o endereço dela? 92.168.20.2. Clico na máscara e pronto. Feito isso, eu acabei de configurar as minhas interfaces. Tá?
Agora vem a parte principal quando se trabalha com roteadores, que é a rota, né? O nome roteador lembra rota, roteamento. Então a gente vai trabalhar agora informando as rotas. O que a gente precisa saber é, existem rotas estáticas, que são rotas fixas, que eu vou adicionando manualmente. Esse tipo de rota geralmente é indicada quando o quantitativo de roteadores é menor, ou seja, quando eu tenho poucos roteadores numa rede. E eu tenho as rotas dinâmicas, onde o roteador aprende através de protocolos de roteamento, como o RIP, como o SPF, tá? E outros protocolos mais. Nós, nesse caso agora, nós estamos configurando de forma estática. Nós estamos fazendo um roteamento de forma estática, ou seja, manualmente nós estamos colocando as informações das rotas, atribuindo as rotas em cada roteador. Então, para isso, eu preciso entender. Veja, eu vou ter que ter, vou colocar aqui as rotas, né? Rotas, configurações de rotas. Eu tenho que ter uma rota do roteador 1 para o meu roteador 2, ida, tá claro? E eu tenho também que ter uma rota do roteador 2 para o roteador 1, que é a volta, né? Então eu tenho uma configuração de ida e uma configuração de volta. Eu vou colocar aqui até para facilitar. Não, vou deixar da forma que está. 2 para 1. Pronto. Qual é a rota, a próxima rota que eu vou ter? Eu tenho que ter a rota do roteador 1 para o roteador 3. E tenho que ter a rota do roteador 3 para o meu roteador 1, que é a volta. Eu tenho que ter a rota do roteador 2 para o roteador 3. E eu tenho que ter a rota do roteador 3 para o meu roteador 02. Aqui é muito importante a gente anotar esse processo, porque vai envolver o endereço IP das interfaces. Então, para você não se perder, é bom você colocar tudo isso descrito, tá, num papel ou num bloco de notas, para que possa ser feito corretamente essa configuração. Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem a parte de rota. Como nós vamos usar rota estática, tá, eu vou vir aqui, vou fazer uma separação aqui só para a gente poder colocar o IP das interfaces. Deixa eu ver se vai dar. Não, eu vou colocar aqui em cima. Vou trazer aqui, vou deixar aqui em cima. A gente vai colocar os IPs das interfaces, tá? Bom, à medida que eu precisar de espaço, eu vou colocando o IP aqui das interfaces. Bom, pois bem, e agora? O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a configuração dessas rotas. Quando eu vou utilizar a rota estática, eu preciso de 3 informações, tá? Rota estática. 3 informações. Primeira informação é o network. Segunda informação é a máscara. E a terceira informação é o next hop, ou seja, a próxima máquina, o salto, próximo salto que eu vou dar na rede. Então, como é que funcionaria isso? Tá? No caso de rota estática, quando eu quero que uma informação, qualquer informação saia da minha rede e vá para frente, tá? Eu represento isso com com o network 0/0/0/0. O que é que isso quer dizer? Que qualquer IP que sair da minha rede seja mandado para frente. Mas não é só o IP, é o IP com qualquer máscara. Como é que eu represento qualquer máscara? Também com o 0.0.0.0. Então, sempre na rota estática, eu vou estar adicionando o network e o mask, que é a máscara. Sempre informando, tá, que vão ser qualquer endereço e qualquer máscara que saia da minha rede deve ir sempre para o próximo salto, o próximo equipamento. E aqui vem a grande questão. Tá? Por exemplo, quando eu ligo o roteador 1 com o roteador 2, quem é o próximo salto do roteador 1? O roteador 2. Quando eu ligo o roteador 2 com o roteador 1, quem é o próximo salto do roteador 2? O roteador 1.
Quando eu ligo o roteador 1 com o roteador 3, quem é o próximo salto do roteador 1? O 3. Quando eu ligo o 3 com 1, quem é o próximo passo do próximo salto do 3? 1. Ok? Então, observe que é muito importante aqui eu saber quem são os próximos passos dos meus roteadores. Tá? Então, nós vamos primeiro configurar aqui o roteador 1, certo? As rotas. Então, eu estou aqui no roteador 1. Vou colocar aqui, roteador 1. Quem são os next hope dele? Então, quando o roteador 1, vamos observar esse quadro aqui, ó. Quando o roteador 1 quer se conectar, vou colocar a informação next hope para vocês entenderem aqui, next hope, tá? Então vamos lá. Quando eu estou no roteador 1, quem é o meu next hope? O 2, né? Então eu tenho que colocar esse P aqui do 2, ó, no next hope. Então o next hope do 1 vai ser 192.168.10.2. É sempre assim. O next hope é sempre o endereço do próximo roteador que está conectado com ele. No caso do 1, o next hope do 1 é o 2. Mesma coisa, vamos agora para o outro processo. Quem é o próximo do 1 com o 3? Tá? Do 1 com o 3. Então aqui é o do 1 com o 2. Eu vou colocar aqui do 1 com o 2. Do 1 com o 2. Next hope é esse aqui. Quando eu coloco o R1 com o R3, quem vai ser o next hope? Nesse caso aqui. Quem vai ser? Vai ser o 92.168. Eu estou conectando o 1 com o 3. Ó. 1 com 3. Quem é o próximo salto do 1? O 3. Ó. 20.2. Olha só. Beleza. Então eu já tenho aqui a configuração do 1. Tá aqui. Do 1. 1 com 2. Next hope é esse. 1 com 3 é esse. Então eu venho aqui no 1, clico. Vou aqui em roteamento, ó, como eu falei para vocês, eu posso ter estático ou dinâmico, e o dinâmico é o RIP, mas eu vou no estático. Então, aqui no network 0.0.0.0, eu estou dizendo que qualquer endereço IP que saia da minha rede, com qualquer máscara também, 0.0.0.0, vai para que next hope está aqui, ó, do 1 para o 2, ó, 192.168.10.2. Então eu venho aqui, 192.168.10.2. 10.2. E aí adiciono ADD. Adicionei a rota. Que rota? Do 1 para o 2. Agora eu vou colocar do 1 para o 3. Aproveito tudo aqui e só vou alterar a informação. 20 para o 2. E adiciono. 22 por quê? Aqui, ó, next hope do 1 para o 3. Então, o roteador 2, ou desculpa, o roteador 1, ele só tem rota para o 2 e para o 3. E aqui eu acabei de informar. Tá? Quando eu termino, é importante observar o seguinte, ó, eu terminei, eu tenho que gravar essa configuração. Todas as configurações que você faz, elas ficam aparecendo aqui. Mas para mim entrar no modo de configuração, eu venho aqui no CLI, observe que aqui, à medida que você está configurando, todas as informações estão aparecendo aqui na interface. Nesse processo, você acabou de informar a rota, e agora nós vamos salvar. Então basta eu sair com exit, aí ele volta para a hierarquia aqui anterior, dou enter, voltou para cá, para o modo privilegiado, e aí eu digito write memory para fazer a gravação. Gravei, e agora eu posso sair com exit. Pronto. Fiz as configurações do roteador 1 e já salvei. Agora vamos para o roteador 2. Observe novamente aqui. O roteador 2, o R2, ele tem rota com quem? Ele tem rota com 1, né? Por quê? É a rota de volta. Então, o next hope dele, ele tem com 1. Quem é a rota do 2 com 1? Quando eu olho aqui para a minha tabela, ó, o 2 com 1, quem é a rota? Está aqui, ó, 10.1. Ou seja, do 2 para o 1,
o next hop é o 1. Então está aqui, 10.1. Então, 192.68.10.1. Pronto. Mas o 2 também vai ter rota com 3. Ó. Então, como é que eu faço? Roteador 2 para o roteador 3. Quem é, nesse caso, o next hop do 2? O 3. Observe, next hop do 2, quem é? O 3. Qual é o IP? 32. Então, 192.68.30.2. Pronto, aqui está escrito. Tá? Vou só subir aqui, eu vou precisar de espaço para fazer a última configuração. Tá? Pronto. Então está aqui. Rota do 2 com 1, que é a volta, e rota do 2 com 3. Ainda é a ida. Bom, observe que todas estão aqui. Ó. Configurei rota do 1 com 2, do 2 com 1 agora. Né? Configurei rota do 1 com 3 e configurei a rota do 2 com 3. Então vamos lá. Venho para o roteador 2, clico. Venho para estático, rota. Vou colocar o next hop 0000. Desculpa, network 00000, máscara 000. Quem é o próximo salto? Estou configurando essa, do 2 para o 1. Quem é? O 92.168.10.1. Então eu venho aqui, ó, 92.168.10.1 e adiciono. Adicionei do 2 para o 1, mas eu tenho que fazer do 2 para o 3. É só eu colocar aqui o IP agora, 32. Aproveito tudo que está aqui, coloco 30.2 e adiciono. Feito isso, entro no modo de comando, CLI, vou sair, né, com exit para voltar à configuração do Enter do modo privilegiado para escrever aqui o comando para gravar na memória, write memory. Em seguida, eu saio com exit e está salvo a minha configuração no roteador. Ok. Agora, para a última rota. Eu vou ter agora rota com 3, né? Então, vamos observar. O 3, roteador 3, ele tem rota com 1. Nesse caso, quem vai ser o next hop do 3? Endereço IP da interface do 1. Está aqui, ó. Ele tem rota ó, com 1. Então, quem é o next hop do 3? É o IP do 1, 21. 192.68.20.1. Ponto. Então, já configurei aqui. Mas o 3 também tem rota com o 2. Né? Então, está aqui o 3, tem rota com o 2. Nesse caso, quem é o next hop do 3 indo para o 2? O IP do 2. Então, aqui, ó, o 3, o next hop é o 2, 31. 92.68.30.1. E aqui, agora, eu já informei. Rota do 3 para o 1 é o IP do 1. Então, está aqui, ó, rota do 3 para o 1 é o IP do 1. Rota do 3 para o 2, o next hop é o 2. Venho para o roteador, novamente, rota estática, vou para o network 0.0.0.0, quer dizer que qualquer endereço IP dessa rede com qualquer máscara, ele tem que ir para onde? Primeiro, ele tem que ir para o 192.168.20.1, que é quem? Desculpa, 192.168.20.1. Quem é esse cara? A rota do 3 com 1 e adiciono. E depois eu venho aqui e faço o 30.1, que é a rota do 3 com 2. Pronto. Terminei, venho no CLI, linha de comando, saio com exit para entrar no modo privilegiado, digito write memory para fazer a gravação e em seguida eu posso sair. Ok. Eu poderia fazer toda essa configuração manualmente, tá? Gente, o bom seria que, no caso, no momento do processo que você estiver fazendo a configuração, você pode estar copiando esses comandos aqui para ver de que forma isso foi escrito, né? E aí depois você gera um scriptzinho para você ter como é que você configura essa rota manualmente. Tá? Bom, aí está a nossa configuração, nossa rede toda configurada. Eu vou salvar geral, né? Estou salvando aqui.
Vou colocar aqui rede, vou colocar aqui rota estática 01. Pronto, não perder. Salvei. Pronto. Agora, observe, é bom sempre a gente esperar um pouco, porque a rede ela demora um pouquinho para convergir. À medida que aumenta a quantidade de roteadores na rede, tá, essa rede demora um pouquinho para convergir. Observe que ela fica dando sinais broadcast, né, ou seja, as máquinas estão piscando, ó, fazendo a comunicação, às vezes enviando broadcast, e aí eu posso testar. Vou testar de forma lúdica, pegando aqui, ó, a cartinha. Então eu clico aqui numa máquina, vou clicar numa outra máquina de uma outra rede. Observe que ele apresentou falha no pacote, mas se eu insistir ele vai dar o sucesso. Por quê? Porque geralmente o primeiro pacote, né, ele costuma falhar na primeira comunicação, depois em seguida ele funciona. Vou clicar dessa rede aqui para cima, essa outra, como é o primeiro pacote, falhou, né? Daqui para cá também está funcionando. Sucesso, certo? Então tem que dar sucesso. Se não, se houver falha e você clicar e a falha persistir, isso pode ser problema de rota, ou rota de ida ou rota de volta, que não foi configurado corretamente, ou então algum problema de configuração nas máquinas, alguma falta de gateway, né? Ou a falta do gateway aqui na configuração do roteador. Tá? Então pode ser tanto rota como gateway ou configuração errada nas máquinas. Então o correto é dar sucesso. Então, se eu sair clicando de uma rede para outra, né, vai dar sucesso. Tá? Eu posso também fazer isso através do ping. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o IP dessa máquina é o 92.168.1.2 e eu posso tentar essa máquina aqui em cima, que o IP dela é 5.2. Então eu vou entrar aqui nessa máquina, desktop, e vou dar um ping. Ping para 192.168.5.2. Vamos ver se chega. Observe, ele mandou 4 pacotes e os 4 pacotes chegaram. Vamos mandar para uma rede 6, 6.3. Primeiro pacote falhou, os outros foram. Se eu repetir, ele vai agora mandar os 4 pacotes. Eu tenho uma rede 2. Então vamos. Tenta o primeiro pacote, ele não consegue. A partir do segundo ele já vai. E se você repetir o comando, ele já vai sem problema. Ok? Então, o ideal é que após as configurações, testem todas as comunicações, de uma rede para outra, tanto ida como volta, seja através da carta ou seja através do ping, para você ver que as configurações estão corretas. Ok? Então, com isso, a gente fez uma configuração envolvendo 3 redes LANs, 3 redes WANs, né? E 6 redes LAN. Então, está aqui toda a parte de configuração. Exercitem, pratiquem essa atividade para poder fixar bastante esse conteúdo. E aí, na próxima atividade, a gente vai estar fazendo uma rede um pouco maior, envolvendo mais máquinas. Mas o processo é semelhante, tá? É você fazer todas as anotações e aí, em seguida, é só fazer as configurações da máquina. Ok? Então, aproveitem agora para praticar essa atividade e fixar esse conteúdo.